Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Fábio Rodrigues Guimarães, o bolsista. A minha orientadora é a Magda Rita Ribeiro de Almeida Duarte. E o título do meu projeto é A Ajuda Prometida aos Irmãos do Oriente. Considerações sobre a Primeira Cruzada, 1096 a 1099. Introdução. A história das cruzadas povoou o imaginário ocidental até os dias atuais. Basta observar como a temática é recorrente nos discursos dos políticos, de grupos conservadores ou mesmo em memes nas redes sociais. Desde que Urbano II, Papa da Igreja, convocou os cavaleiros franceses durante o Concílio de Clermont a se alistarem e a partirem para libertar Jerusalém do poder dos muçulmanos, muitos movimentos posteriores ganharam essa definição, cruzada. Muitos cavaleiros cristãos aceitaram, muito encorajados pela promessa de indulgências, o chamado de Urbano II para libertar os cristãos das mãos dos muçulmanos e Jerusalém, sob o poder dos inimigos da fé cristã. Os homens medievais já conheciam o sentido de peregrinação. No entanto, essa peregrinação, de caráter militar, segundo a tradição historiográfica, agregava mais que o conhecido significado penitencial. A empresa não se restringia ao sacrifício em nome de Deus na defesa dos santuários cristãos e dos peregrinos, mas também criava a expectativa de obter grandes ganhos, aumentando um importante butim de guerra, por exemplo. Assim, considerando que o político e o religioso estão entrelaçados na Idade Média, esse trabalho buscou interpretar a Primeira Cruzada, suas motivações e significados. As possíveis variações do conceito de cruzada dependendo do contexto, dos agentes históricos envolvidos e do ponto de vista dos historiadores, bem como a perspectiva dos muçulmanos sobre o tema, apesar da escassez bibliográfica em língua portuguesa. Materiais e métodos. O trabalho, assim como previsto no projeto de pesquisa, foi efetivado com base em fontes medievais, com destaque para o discurso do Papa Urbano II em Clermont. Estudamos ainda fragmentos documentais que relatam sobre a Primeira Cruzada e acerca do Reino de Jerusalém. Confrontamos a documentação com historiografias pertinentes, especialmente aqueles estudos que destacam a construção da noção de cruzada. Os embates acadêmicos sobre esse conceito, mas também reflexões que realçam tanto a perspectiva cristã quanto a muçulmana daqueles conflitos. Resultados. O principal resultado dessa pesquisa foi compreender que se construiu uma memória cristã da cruzada, sem ignorar as outras motivações. A primeira cruzada foram atribuídas as seguintes características: uma campanha militar com caráter de peregrinação, lançada pelo Papa, um empenho de cavaleiros cristãos, motivado pela fé e pelas indulgências prometidas pelo pontífice, rumo a Jerusalém para libertar a cidade santa do domínio muçulmano. Três aspectos marcaram a formulação do conceito de cruzada, e uma série de movimentos militares que foram organizados para Jerusalém ganharam posteriormente o rótulo de cruzada. Observou-se que o conceito foi sendo construído ao longo dos séculos e que começou a ser usado com alguma frequência somente a partir do século XIII. Então, conforme se foi construída a memória de luta dos cristãos contra os infiéis, como eram chamados os muçulmanos, a definição de cruzada foi ganhada também seus contornos. As outras reflexões que foram feitas estão diretamente ligadas aos objetivos específicos do projeto de pesquisa, ao buscar compreender o contexto histórico de lançamento e a realização da primeira cruzada. No final do século XI, notou-se que a historiografia reconhece a complexidade do período, mas destaca dois importantes fatores que as campanhas para Jerusalém fossem bem-sucedidas. Isto é, por exemplo, encontrado em Fátima Regina Fernandes, quando ela defende que, teoricamente, a sociedade medieval se ordenava a partir da lógica da trifuncionalidade social. Uns deveriam trabalhar, outros combater e outros ainda orar. Fernandes defende ainda que, apesar de uma aparente estabilidade social, um período de paz em relação a avanços dos inimigos externos, internamente a nobreza se mobilizava buscando mais bens e cargos, gerando uma pressão insustentável dentro dos limites da cristandade. Ainda dentro desse contexto, Fátima Regina Fernandes lembra da situação de Cisma, 1054, em que vivia a igreja com o lado oriental do cristianismo. No final do século XI, cristãos do Oriente estariam sofrendo pelo avanço turco, e o papado via nisso uma oportunidade de, ao enviar ajuda a Constantinopla, romper o cisma e se impor com o senhor de toda a cristandade. A partir desses dois pontos, pode-se notar que aqueles que eram marcados com a cruz e foram chamados cruzados tinham motivações religiosas, mas também políticas. Era uma oportunidade de fazer a peregrinação a Jerusalém como anteriormente. Os cristãos creem em Jerusalém como uma cidade santa, por ela abrigar materialmente supostos vestígios da passagem de Cristo pela terra. Foi lá que Jesus teria sido traído, preso, morto e onde teria ressuscitado. Lá, por exemplo, está o Santo Sepulcro, um dos principais monumentos da peregrinação da cidade. E Cristo não é importante somente para o cristianismo, mas também o é para o islamismo
e aparece no Corão como o grande profeta Isa. E, embora não consideram o Messias ou Deus, os muçulmanos lhe guardam respeito e admiração, afinal, foi quem veio antes de Maomé. O expressivo trecho da narrativa do cronista Usama ibn Makhan: eu ia começar a orar quando um frade precipitou sobre mim, segurou-me e voltou meu rosto para o oriente, dizendo: é assim que se reza. Os dois trechos e outros inúmeros fragmentos de narrativa registrados pelo autor retratam a destruição causada pelos cavaleiros europeus, especialmente os franceses, nos lugares santos. Para aqueles que sofreram a Segunda Cruzada, aquelas guerras em nada se aproximavam de sagrado. Ao contrário, as invasões, como eram vistas, eram marcadas pelas atitudes e ambições mais mesquinhas dos homens e pela sede de sangue que não atingiu somente os seguidores de Alá. Como retrata a denúncia de Qadi Abu Sa'd al-Harawi. Os judeus também foram vítimas fatais da fúria e da crueldade dos cruzados. Esse exercício de comparação favoreceu o entendimento sobre como a construção da história depende do lugar que se fala. Para o Ocidente, a memória cruzada que foi construída levou suas guerras e aniquilamento ao caráter sagrado. Em razão disso, quase 1000 anos depois, atualmente, muitos ocidentais empregam o termo cruzada como definição de batalhas corajosas, plenas em bravura e heroísmo, uma visão maniqueísta de luta do bem contra o mal. Por outro lado, podemos observar que, para os muçulmanos, a cruzada não era santa, mas uma violenta guerra marcada por usurpações e violações da pior natureza. Conforme falamos anteriormente, observamos que as definições que foram dadas ao conceito de cruzada nem sempre se ajustaram aos diversos movimentos que são assim denominados. Foram épocas diferentes, as motivações que levaram muitos homens também distintos a partir em direção ao Oriente foram as mais variadas. Em primeiro lugar, convém lembrar que a cruzada só abarca o conceito de guerra santa para os homens que tomaram a cruz, aqueles que responderam à convocação papal, os cruzados. Já para os muçulmanos, como já mencionamos, aquelas campanhas militares eram guerras marcadas por motivações nada santas. Em outras palavras, a primeira cruzada, o objeto dessa pesquisa, foi construída como tal e se fortaleceu como memória das batalhas cristãs contra a expansão muçulmana. Essa memória foi fundamental para que o conceito de cruzada fosse construído ao longo do tempo. Principais autores que guiaram as reflexões: Amin Maalouf, Fátima Regina Fernandes, Franco Cardini, Jean Fleury e Tiago Chaves. Conclusões: não tivemos aqui a intenção de bater o martelo sobre a melhor definição para a cruzada, mesmo porque este é um trabalho de iniciação científica do ensino médio. Nossa meta ainda assim era audaciosa, mas conseguimos alcançá-la. Objetivamos ir além do que nos é suficientemente oferecido pelos vídeos didáticos, destrinchar documentos e dialogar com alguns textos da historiografia, buscando na prática o exercício de interpretar o passado, reconhecendo as interferências do presente do pesquisador. E com o nosso trabalho, observamos o surpreendente resultado. Não é possível dizer exatamente como foi a primeira cruzada, pois o passado não se mostra como queremos, e além disso, há muitos pontos de vista sobre a temática, tanto características para movimentos cruzadistas ao longo do século, que não caberiam numa rígida, acabada definição. Muitos caminhos se abrem para o medievo, muitos documentos para serem revisitados, e sobre o tema das cruzadas, ainda há muito o que se investigar. Referências: Urbano II e Clermont-Ferrand, A Pregação da Primeira Cruzada, Cruzadas na Idade Média, Guerra Santa, Formação da Ideia de Cruzada no Ocidente Cristão e As Cruzadas Vistas pelos Árabes. Obrigado por assistir o vídeo e até mais.